5 horas, 14 minutos, 5h14. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui começando mais um Itatiaia Patrulha, que não perde o fato com as notícias da área de segurança pública. Nesta quinta-feira, estamos aqui com as informações policiais de toda a região. Você que acompanha comigo sempre aqui a 97 FM. Vamos trazer mais detalhes ontem do caso do ex-policial militar que foi preso na Inglaterra, rapaz. Lá em Westminster. Rapaz, o homem foi preso do outro lado do Atlântico. Mais de 20 anos que era procurado, poderíamos dizer assim, pela justiça de Patinga. Ele se envolveu no homicídio em 1995. O cabo Vilmair Venâncio Soares, na época ele era policial militar, em 95, dia 1º de outubro de 95, acabou se envolvendo numa confusão e matou, na época, um jovem de 26 anos. Na época, esse jovem foi morto na porta de uma casa de forró que tinha na Avenida Gerasa, do bairro Betânia. A vítima acabou tomando um tiro nas costas, 25 anos que tinha a vítima, o Geraldo Ângelo Filho, de 25 anos. Essa vítima foi baleada nas costas, morreu no local e, na época, foi investigado, o cabo Vilmair foi levado ao tribunal do júri, cerca de 6 anos depois do fato, em 2001, em maio de 2001, e foi julgado e condenado. Na época, ele já não era mais policial militar, já tinha sido excluído da corporação. Desde então, 2001, ele nunca pagou um dia sequer da pena, estava foragido desde então. E faltando poucos meses para a pena, para o crime entrar em prescrição, você vê, praticamente popular, vencer, não poderia mais pagar por nada. O Ministério Público teve uma informação que ele estaria na Inglaterra, conforme falou ontem o promotor Jonas Júnior Monteiro, o promotor que esteve à frente desse caso. O promotor Jonas, ele conseguiu essa informação, trocou ideias com a Polícia Federal, o Jonas Júnior Linhares, e depois com a Interpol, e prendeu o Vilmair na Inglaterra. E nós procuramos, meu amigo, minha amiga, nós procuramos a família do Geraldo, que era jardineiro, era professor de artes marciais de Taekwondo, se eu não me engano, e a família conversou conosco aqui no Itatiaia Patrulha. Vamos ouvir as irmãs de Geraldo, elas bastante transtornadas, porque quando vê falar de novo do fato, parece que volta um filme na cabeça da pessoa, retorna aquela situação toda, a perda, a saudade, aquela angústia. Será que finalmente o envolvido num crime vai pagar pelo que fez? Conversamos aí com a Rosângela pelo telefone, com a Rosângela Custódia Gabriel, de 44 anos. E em seguida vamos ouvir também a Lourdes Aparecida da Silva, de 46 anos. Primeiramente, Rosângela, obrigado por atender a reportagem do Itatiaia Patrulha. Rosângela, como é que vocês receberam essa informação depois de tanto tempo? Finalmente, o assassino do irmão de vocês foi preso. Boa tarde, Wellington. Então, Wellington, nós ficamos sabendo da reportagem ontem. A minha irmã, Lourdes, ela foi a primeira a ter acesso à reportagem. Ela passou mal no momento e ela me mandou também. Eu comecei a passar mal, porque era um caso que a gente já tinha dado como perdido, porque na época a gente não conseguiu ter acesso a nada e agora a gente não sabia. Então a sensação que a gente teve de início foi como se voltasse tudo de novo, A angústia da perca, toda aquela sensação. Mas hoje a sensação que a gente está tendo é que a justiça vai ser feita. Ao menos ela está começando a ser feita, porque ele não ficou nem um dia sequer preso. Ele não pagou nem um dia sequer pelo crime que ele cometeu, pela vida do meu irmão que ele tirou. Tirou na covardia, atirou nas costas do meu irmão, um tiro a queima-roupa e não pagou por esse crime. Então a sensação que a gente tem é de alívio porque demorou, mas a justiça chegou e ele vai ter que pagar pelo crime. Então a gente está com a sensação, sim, de alívio e de esperança, que ele vai cumprir essa pena dele. Ô Rosângela, nós tivemos acesso ao processo, lendo algumas partes, são muitas partes, são 600 páginas desse processo. Algumas partes me chamaram a atenção que ele, o policial, na época era policial, o condenado, alegou que agiu para se defender, que atirou, não teve intenção de matar o seu irmão. Parece que essa situação naquela época revoltou muito, da forma que foi tudo, das circunstâncias dos fatos, diante de toda a situação, da condenação, que chegou a essa pessoa. Agora vocês estão pelo menos em paz, pelo menos com a justiça sendo feita? Ô Wellington, o inquérito a gente não teve acesso na época, silenciou tudo para nós.
Minha família não teve acesso ao julgamento, minha família não teve acesso a nada disso. Quando meu irmão morreu, eu tinha 18 anos. E a gente, para falar a verdade, a gente não sabia nem o que tinha acontecido. E ele fala que ele atirou para se defender. Como que alguém atira nas costas de alguém, a queima-roupa, para se defender? E outra coisa, ele atirou no meu irmão. O meu irmão, quando nós chegamos lá no municipal, o meu irmão estava algemado. Para colocar o meu irmão dentro do caixão, os médicos tiveram que quebrar o braço dele, porque o braço dele estava para trás, endureceu com ele morto. Ou seja, depois de atirar, queima-roupa, ele ainda algemou o meu irmão. E segundo testemunhas, ele ainda chutou o meu irmão. Então isso não seria legítima defesa. Legítima defesa é quando alguém te ataca de frente, mas ele deu um tiro, foi nas costas do meu irmão. E é revoltante. A gente chegou, ele atirou no meu irmão, alegou legítima defesa, fugiu, não pagou nem um dia do crime que ele cometeu, e o meu irmão chegou no municipal como se fosse um bandido, algemado. Essa situação é revoltante. Hoje nós estamos com a sensação de que a justiça está sendo cumprida, graças ao desempenho, né, da Justiça de Minas, juntamente com a Interpol, graças ao desempenho de todos eles, inclusive do promotor Jonas Monteiro, né, graças ao desempenho deles, a justiça chegou para a nossa família e a conta chegou para o Vuimaí. Ô Rosângela, não sei se a Lourdes está podendo falar, né, Lourdes? Como é que é o histórico? Você que é um pouco mais velha, né, que a Rosângela, como é que era o seu irmão? Eu fiquei sabendo, parece que ele era professor de taekwondo, né? Como é que ele era? Qual que é a profissão dele? Deixou filhos? E qual que é o vazio, né, que a perda, né, do Geraldo deixou para vocês da família? Oi, boa tarde. Bom, ele era assim, um rapaz apaixonado por artes marciais, mas ele não deixou famílias, não deixou filhos, não deixou esposa. Ele tinha 25 anos apenas na época que ele morreu, e ele era jardineiro. Ele sempre trabalhou fazendo jardim ali no bairro Castelo, no bairro Cariru, e as pessoas lá tinham ele como um filho. Ele cresceu ali trabalhando e assim, era uma excelente pessoa, tinha um coração muito bom. Tinha muito amigo, muitas pessoas ficavam atrás dele, colegas dele. Ele realmente dava a aula para esses jovens, adolescentes. Na época que ele morreu, quando a notícia chegou para nós aqui, foi um susto, né? Uma coisa que a gente jamais esperava que pudesse vir acontecer com ele, porque a gente sabia, né, a forma dele proceder, onde ele estava. E segundo o amigo dele que estava com ele nesse dia, ele não estava mais dentro desse lugar onde eles disseram que era um forró, ali na Avenida Gerasa, no Betânia. Ele já estava sentado na calçada do lado de fora e o cabo Vilmaí chegou já batendo nele. Aí, né, a gente não sabe o desfecho da história ao certo, mas sabemos que ele tentou, não sei se tentou se defender, a gente não sabe. Sei que ele correu. Nele correr, caiu e o Vuimaí atirou nele. Então, assim, a gente sabe que não foi legítima defesa, porque Geraldinho não fez nada contra ele. Ele até correu, por isso que ele atirou pelas costas. E depois ainda bateu e algemou para dizer que ele estava resistindo, para dizer que ele era o errado, né, porque ser um policial. Então, a situação na época foi muito triste, né, deixou todo mundo muito revoltado. Mas nós éramos muito novos, não tinha assim, uma condição de correr atrás da justiça. A gente não tinha advogado, não tinha nem como pagar o advogado. Na verdade, a gente não tinha nem como fazer o enterro dele. Até a roupa que a gente comprou para poder vestir nele para ser enterrado, foi as patroas dele lá do bairro Cariru e Castelo que nos ajudou para fazer isso tudo, comprar caixão, fazer todo o enterro dele. Então foi assim, uma coisa muito que desesperou todo mundo e deixou todo mundo muito angustiado. Então nós agradecemos muito a Deus e a Justiça por ter feito, né, esse favor para nós. Nós sabemos que o cabo Vilmaí, ele deve para a Justiça e deixou uma família assim, totalmente transtornada com essa situação. E agora ele vai pagar pelo seu crime e que Deus tenha misericórdia da vida dele, né, para que ele possa alcançar o favor de Deus, mas a pena dele terá que ser cumprida. A consequência pelos atos dele chegou. A hora dele arcar com a sua consequência. E nós agradecemos a Deus porque a justiça ela está sendo feita, né? Passa o tempo que passar e nós sabemos que Deus, quando ele está no controle, as coisas acontecem no tempo certo.
Primeiramente, quero agradecer, viu, Rosângela, e você, a Lourdes, pelo atendimento à nossa equipe aqui na Itatiaia, nossos sentimentos, né, depois de tanta dor, né, e esse saudade de mais de 20 anos, né, que perdeu aí o irmão jovem, uma pessoa que você já disse era muito querida por todos aí. E qual que é a mensagem de vocês, né, pode falar, né, a Rosângela ou você, Lourdes, que mensagem você passaria para quem, né, também ainda anseia por justiça? Tem muitos casos, né, que ainda não foram esclarecidos, ou casos de pessoas já identificadas como autoria, condenadas, estão foragidas, para que não, né, nunca deixem de buscar justiça. Então, nós sofremos sim com a perca, sentimos muita saudade do meu irmão, mas graças a Deus nós vamos saber que ele não vai voltar, que ter prendido esse rapaz que o assassinou não vai trazer ele de volta, mas vai trazer para nós a sensação de justiça feita. E que fica para as pessoas, para as famílias que perdeu alguém numa situação parecida com a nossa, ou que tem alguém que passou por esse tipo de situação e o autor está foragido, né? O autor não pagou pelo crime ainda, que essas pessoas possam ter esperança. Por quê? Porque como chegou para a gente, esse momento vai chegar para essas pessoas também. Da mesma forma que Deus tocou o coração desse promotor, do Jonas Monteiro, para que ele desse andamento, para que ele corresse atrás, juntamente com toda a equipe, Deus vai tocar no coração dele e de tantos outros promotores, para que a justiça seja feita, para que possa alcançar e trazer paz e acalento ao coração dessas famílias, que assim como nós, sofreu com a perca, sofreu com a saudade, e que eles não percam a esperança, porque Deus age no momento certo. Deus age no momento certo. E a esperança a gente não pode perder de forma alguma. Ô Hélito, hoje nós temos que agradecer muito a Deus e a justiça pelo que foi feito. Porque a gente realmente não esperava. Na época nós não tivemos acesso a nada de reportagem, ninguém nos procurou, a família não procurou minha mãe na época, só um irmão meu que pôde dar uma entrevista numa rádio, eu não lembro qual era. E depois ficou tudo em silêncio, um silêncio total. Então, tem muitas pessoas, talvez seja na mesma situação que nós. Talvez não por ter alguém da família sendo assassinato, mas por um outro motivo, espera que a justiça resolva a sua causa. Na verdade, nós esperamos em Deus. E Deus, ele entrou com providência, moveu o coração de pessoas, como do promotor Jonas Monteiro, entre outros, e lá também na Inglaterra, para que o Cabo Vilmaí pudesse agora pagar o que ele deve pela justiça, porque para nós a perca que nós tivemos não vai voltar. Nós sabemos que o Geraldinho ele não vai voltar, ele vai continuar na nossa lembrança, a saudade fica. Mas o que o Cabo Vilmaí fez, a consequência veio e ele agora vai pagar pela consequência. Então que as pessoas tenham a esperança, tenham a fé em Deus, e acredite que no tempo certo, Deus age no momento certo e de alguma forma Deus faz acontecer a justiça para nós. Porque a Bíblia fala que não dormita o guarda de Israel e Deus não toma o culpado por inocente. Então ainda que ele venha alcançar a misericórdia de Deus, alcançar esse favor de perdão de Deus, o que ele fez, a consequência, agora ele precisa arcar com ela. Nós agradecemos também por poder nos ouvir e nos ajudar nessa divulgação. Obrigado aí, então, a Rosângela e a Lourdes, né, que falaram conosco aqui no Itatiaia Patrulha. E nossos sentimentos, a família, né? Depois de tantos anos, né? Já quase perdendo a esperança que o envolvido na morte de um parente, né? Do irmão delas, né? O Geraldo Ângelo Filho tinha 25 anos na época, era jardineiro, professor de taekwondo, artes marciais, fazia esse trabalho, como disse elas aí. Foi morto numa situação bastante... que deu muita repercussão na época, em 1995, no bairro Betânia. Ele foi preso, então, ex-policial militar, e agora está à disposição da Justiça Brasileira. E amanhã está prevista uma audiência de extradição lá na Inglaterra, lá em Westminster. Ele poderá ser encaminhado aqui para o Brasil e pagar os 12 anos de prisão. Então, mais uma vez, obrigado à família do Geraldo, Rosângela e a Lourdes por nos atender aqui a equipe do Itatiaia Patrulha. 5h28 no Vale do Aço. Itatiaia Patrulha.